Sejam todos bem-vindos ao podcast Varejo Inteligente da GZ Sistemas. Meu nome é Rafael Zanata, sou a segunda geração da GZ Sistemas e vou conduzir aqui um pouco desse bate-papo, dessa nossa conversa, para passar um pouco de conhecimento, informações para você, supermercadista, varejista, que quer evoluir o seu negócio. Vem com a gente. Hoje, o nosso tema é venda pela internet, como montar uma operação online. E a gente tem dois convidados de peso, dois especialistas no segmento, que vão nos ajudar nessa troca de ideia. Apresento aqui Daniel Pinheiro da Sicompra, um parceiraço nosso, que já temos case de sucesso, integrações e tudo mais. E o Caio Totti, participante da equipe comercial da GZ, e sucesso do cliente, sempre está em cima, olhando, batendo ali nos clientes para ver se está tudo bem, né, Caio? Isso aí, pode parar, né? Não pode parar, é isso mesmo. Né? Eu vou aproveitar e contextualizar um pouco para vocês. 55% dos brasileiros já fizeram compra de varejo alimentício, ou seja, de supermercado online. 55%, mais da metade dos brasileiros. E vou dar outro dado. 25% desses compradores compram semanalmente, recorrente. Então, varejista, vamos começar a olhar para esse podcast com esse dado. Todo mundo está comprando online. É impressionante. Vou dar mais um dado para matar aqui, tá? 20% foi o crescimento de um ano para o outro. 20% o aumento de vendas. Se você, varejista, não está participando disso, você tem que se atentar, você tem que vir para cá. Vamos lá, vamos começar apresentando e passando a bola aqui. Vou começar com o Caio e depois já jogo para você, Daniel. Caio, você já nasceu nesse mundo digital, né? Você já compra online. Isso aí. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua jornada, se você já comprou mercadista. Vamos lá. Bom, como o Rafael comentou, sou o Caio, né? Trabalho aqui na GZ Sistemas, acompanho muito ali o cliente, né? Como o sucesso do cliente. E acho que da pandemia para cá teve um grande aumento, né? Na questão de e-commerce. O Daniel tem até mais autonomia para falar sobre isso. Mas mesmo pós-pandemia, né, teve muito varejista que ainda não aderiu, né, tem medo de ir para o e-commerce. Perfeito, e às vezes cara. não entende o que é o e-commerce, como que funciona, Perfeito. e conflita muito ali as informações, né. Mas eu acho que a um médio prazo, né, não é mais um longo, já é um presente, né, a tendência é aderir mais. E o mais importante é que a solução da GZ já está pronta e integrado com tudo isso, né? Muito bom. Então, a gente tem até alguns cases, a gente vai mostrar um pouco mais para frente, né? Entre GZ e Sicompra. E acho que faz parte aí do dia a dia agora trazer mais isso para o supermercadista, né? Para o presente deles mais ainda. Realidade, dia a dia, né, cara? Exato. É isso mesmo. Vou pedir para o Daniel se apresentar, lembrando que o Daniel aqui é especialista na Sicompra, no varejo de e-commerce. Mais de uma década já vivendo nesse mundo, Daniel? Por favor, cara. Próxima década, primeiro, deixa eu só aproveitar um gancho que você trouxe, que é com relação a esse perfil do consumidor. Eu entendo que o consumidor que aprendeu a comprar online, ele nunca vai deixar de comprar online. E não volta, né, Quem cara? não gostou, ele não volta. Isso é legal. Então, primeiro, Rafael, obrigado pela oportunidade, Imagina, pelo convite. cara. Né? Eu acho que ao longo da jornada a gente entende que o que vale é isso, é relacionamento, é você... aqui entre nós, eu acho que além da questão de business, de negócio, nós temos uma amizade. Perfeito, cara. Uma amizade Muito de feliz. respeito e também, só para começar a me apresentar aqui, antes de falar essa década, eu preciso puxar um pouquinho mais para trás, porque eu sei que a gente tem essa cara de jovem, mas há 23 anos atrás eu tive uma jornada, eu iniciei uma jornada aqui na GZ, trabalhei aqui na GZ, fiquei 3 anos ótimos aqui dentro, aprendi demais com o Gerson, que, assim, de maneira muito gentil, compartilhava tanto conhecimento e parte desse conhecimento eu uso hoje dentro da minha empresa. Né? Nossa, fico feliz pelo testemunho, ó, varejista. É isso que a gente quer, relacionamento, presença, é isso mesmo, E cara. quando a gente Obrigado, volta, né? Quando a gente volta, isso significa aí, cara. que as coisas estão funcionando, né? Legal. Legal. E na Sicompra, então, próximo dessa década, a Sicompra, na verdade, ela surgiu em 2011, quando eu tenho lá o primeiro vislumbre de que, olha, vai acontecer uma empresa chamada Sicompra e a gente vai realizar vendas de produtos de supermercado. Então, eu registrei o domínio e, efetivamente, ali em 2018, a gente começou a Sicompra, uma retail tech, a gente... voltado para as camadas de venda, né, voltado para o e-commerce em todos os canais, para os lojistas. Né?
Legal, cara, ó. Acho que bem nessa linha, já vamos pegar, eu vou pedir aqui, produção, coloca pra gente o dado. Lembrando que a GZ faz parte da APAS Show, da APAS Next, agora, alguns meses atrás, nós estávamos expondo lá na APAS Next, na APAS Show. Em 2023, nós expusemos na APAS Next, e esse dado que vocês estão vendo na tela traz uma informação precisa de quantos por cento dos mercadistas trabalham com venda online. E um dado bem relevante, né? Em 2016, 3% dos mercadistas estavam online. Dados da APAS Next, Associação Paulista de Supermercados. A gente salta para um número de 56% agora, ano passado, 2022, 2023. Então, assim, realmente é uma explosão. E a gente vai crescendo esses números mais para frente. Não tenha dúvida que você, varejista, que não entrou, tem que entrar, porque é um canal de venda. E aí, Daniel, vamos começar entrando com conteúdo. Qual que é o maior desafio para o varejista na sua visão? Quando você pega um projeto, o que ele tem desafio? É cultura? É sistema? Cara, por favor. Olha, hoje eu entendo que o maior desafio do varejista, aquele que quer começar no digital, é a tomada de decisão. É ele aceitar a oportunidade que o canal digital traz para o negócio. É ele entender que existe um modelo logístico diferenciado. A velocidade. Como você diz modelo logístico, quer dizer o quê, cara? Ele quer dizer, desde o momento da logística interna, onde você precisa... não basta você receber o pedido. Né? Nós temos 3 pilares hoje. O pilar das lojas, a multicadalidade das lojas. A gente tem o pilar da gestão do pedido, que uma vez que o pedido acontece, você precisa ser organizado. E existe o pilar logístico, que é o controle do momento em que você recebeu o pedido até o momento que o pedido é entregue na casa do cliente e mais. Qual é a opinião do cliente com relação a todo esse circuito? É necessário também que o varejista ele entenda esse novo profissional do e-commerce. Né? Então, é natural que a gente utilize parte dos recursos que eu tenho dentro da loja, mas que ao longo do tempo, conforme a minha maturidade vai aumentando, então eu preciso preparando esse profissional, entender os processos. Deixa eu entender aqui, tentando traduzir, tentando entender. Então, ele tem que entender, o varejista, que o processo logístico é diferente. O processo logístico é diferente. Não é mais aquele autosserviço, onde o cliente chega, pega o produto, passa no caixa e sai. Mudou. Sim. Mudou. Então, assim, chegando o pedido, ele tem uma organização interna diferente, e isso é um dos maiores desafios que você encontra, então, quando você implanta o projeto. Isso. Legal ouvir. Ele precisa entender que o nosso desafio, ele deixa de ser a experiência do cliente da gôndola até o PDV, até o estacionamento. A experiência ela precisa ser completa da gôndola até a porta do cliente. Ele amplia um pouco mais toda a experiência, ele muda ali a visão de ser só físico e passa a ser mais amplo, então, a visão, né? Exato. Até porque ele tem que olhar, geralmente, pelo que eu vejo, acho que o Caio também pode ter essa visão, o mercadista, ele pensa, cara, o desafio é vender online, é pôr uma loja. Mas esse é o primeiro passo, então. Depois que você põe a loja no ar, ele tem o desafio logístico interno e é aí que a galera cai no erro, que tem os problemas, então. E é aí que você começa a... eu acho que essa é a oportunidade. Eu acho que esse é o desafio, mas a partir do momento que eu reconheço a logística, que eu começo a compreender os desafios, eu vou ultrapassando as barreiras e isso é o diferencial competitivo. O mercadista que entender isso, então, ele já ganhou ponto. Ele já ganhou um grande ponto. Ah, isso é importante, cara. O varejista hoje, ele tem medo da mudança de cultura, né? Mas ele também tem que entender ao mesmo tempo que hoje é necessário, pelo fato da inovação, você não ter medo de mudar a cultura. Você tem que mudar a cultura, mudar os processos para você poder vender mais, né? E atender o melhor seus clientes lá na ponta, né? É isso que ele tem que entender. Então, mas pelo que eu entendi, Daniel, então trouxe o quê? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que vender online. Mas aí o grande erro é que ele não se preocupa com a logística interna, então. Exato. Mas aí deixa eu entender. Se ele não se preocupar com a logística interna, ele desanima. Se ele não O que geralmente acontece quando você você não reconhece a logística interna, e que eu sempre digo que o desafio maior é o pedido. Então, depois que você reconhece que esse é o desafio, você trabalhar internamente essa sua cultura e essa evolução
ela é uma parte natural para que você gere uma experiência única na frente para o cliente, para o consumidor. Então, quando eu tenho essa organização no meu processo de separação, eu vou garantir lá na ponta que o cliente vai receber no horário, na quantidade, no preço correto. Isso é importante ouvir, porque assim, geralmente a gente ouve, mas eu vou pôr a loja para estar no ar é a coisa mais fácil. E o consumidor já está acostumado a procurar, acho que até acontece, me corrija se estiver errado nos seus projetos, no seu dia a dia também, Caio. O consumidor final, às vezes até procura aquele mercado online, mas não está online ainda. Então já é uma cultura do brasileiro de comprar online, mercadista que não colocou a loja. E quando coloca, o desafio logístico sofre. E como é que a gente resolve isso? Então vamos começar a atacar nas soluções. O que é uma solução, né? O que resolve a dor para ele, cara? O que dá para fazer? Hoje pro supermercadista, eu até vou aproveitar essa sua pergunta para falar que durante essa mudança, essa virada de chave para o digital, muitos varejistas subestimaram o e-commerce, subestimaram o canal, e entenderam que o canal era apenas um canal de comunicação, né? Sendo que o canal do e-commerce é um canal de vendas e entendimento do cliente. Para aqueles que subestimaram esse processo e não causaram uma mudança, então esse varejista hoje, e se ele continua no e-commerce, ele só tem uma prateleira online. Ele está ficando para trás. Que daí então, não precisa ser um site, ele pode ter um PDF, mandar para o WhatsApp, ele pode ter vários canais, né? Ali, mas... Se a gente puxar das origens do e-commerce só há 30, 40 anos, o Pão de Açúcar já fazia isso. Mandava lá, o e-commerce dele começou com um envio de... Mala direta. Era pendrives que mandava na casa dos clientes. Tá? Então, esse ponto que você cita é interessante por causa disso. Então, a gente está falando de posturas atuais hoje de varejistas que estão com comportamentos de 30, 40 anos atrás. Né? Então... Que acha que vender online é só comunicar online, mas não pensa em todo o processo para poder atender com qualidade. O que eu sempre digo é até subestimar que o varejista, às vezes, ele fala só meu site. Então, só meu exatamente. Site. E não se trata apenas do... É a sua loja, é um braço, é um canal da tua loja física no digital. Hoje você precisa ter essa representatividade dentro do digital. Então, às vezes, você entra dentro de uma loja física e se eu te perguntar como está a tua loja hoje, ele vai falar, tá assim, só que eu tenho muita gente lá dentro. Tem muita gente que está navegando. E hoje a audiência e como reverbera a loja física faz diferença no jogo. Mas aí nós estamos falando já de um patrocínio, já divulgar melhor, é outro cenário, né? A questão do patrocínio, da divulgação, faz parte do jogo. Eu sempre, sem querer queimar também nenhuma etapa nossa aqui, mas é importante que o varejista que tá nos assistindo saiba que nós precisamos também ter as estratégias lá na frente, quando eu já tenho o meu processo funcionando, amarrado, eu preciso saber que mesmo que eu não venda nenhuma unidade de produto no meu e-commerce, eu preciso ter receita. Então, aí eu estimulo os canais, porque assim como acontece no marketing, hoje que eu tenho lá, eu posso ter as minhas campanhas de sell-in, sell-out, dentro do e-commerce eu tenho audiência. E às vezes essa audiência o cara não compra online, mas ele vai na loja. Ele vai na loja e eu faço branding das marcas. Né? Então, sim. Mas isso... eu fortaleço e eu influencio a tomada de decisão. Hoje o digital ele tem uma participação importante no físico, porque eu influencio o cliente para ir dentro da loja. Então muitas vezes eu falo assim, olha, eu tenho um canal, eu tenho um e-commerce lá na minha operação. Então, o e-commerce, ele participa nessa influência para que o cliente tome a decisão de ir à loja. Vamos consolidando os pontos e dando alguns passos aqui. Então, assim, a decisão de uma venda online não é só para receber o pedido online. Né? Quando você está na internet, você já tem a divulgação, você já tem a marca girando, você já tem tudo isso. E muitas vezes o varejista entra no erro de, cara, não estou tendo um pedido, eu vou parar tudo. Sim. Aí é um problema. A gente teve caso de um cliente que está migrando para dizer agora, me corrija se estiver errado, cara, que você chega lá e fala, você tem e-commerce? Eu tenho, mas tá parado. Eu tenho um PDV só para capturar pedido, mas não capturo. Mas ele não sabe que isso pode estar influenciando no aumento de vendas normal, porque o cliente vai mais para a loja então, Sim. né, cara? Eu conversei ontem com um cliente a respeito desse item, né? Então, a gente estava conversando, ele utiliza uma outra tecnologia, a gente estava falando um pouquinho sobre os números dele, e
E ele confessou, falou, olha, a questão não se trata somente da tecnologia que eu estou utilizando, a questão é a minha postura, porque nós temos hoje, ele tem, frente às vendas dele, ele tem lá um take rate de 16, 17% hoje, só em tecnologia, e não vende, e não entende que precisa fazer alguma coisa, mas não faz. Traduz para o nosso varejista. O que é um take rate? Assim, a gente tem que ter uma linguagem participação, simples. O take rate é o que significa qual o percentual hoje que eu pago para que eu tenha a tecnologia. Entendi. Em relação ao total de vendas. Em relação ao total de vendas, né? Por exemplo, eu tenho lá minhas vendas de cartão de crédito, eu pago um take rate de 1 ponto alguma coisa lá. Legal. Então, o índice alto ou baixo aí nesse caso? Nesse caso é altíssimo. 16%, Né? ninguém Hoje aguenta. quando você olha uma operação de e-commerce... Varejista, você não tem lucro desse valor. Não tenho dúvida que o seu lucro não chega nisso. E esse é o diferencial. Quando você trabalha baseado em números, a tecnologia tem que ajudar nos seus números, no seu resultado, no seu lucro, né, cara? Se nós formos olhar hoje para uma operação de e-commerce, vamos pensar ali que no final o meu investimento na operação logística ela deve representar algo em torno de 2,5% a 3% da minha operação. Legal. Digital. Então esse me mostra que eu estou com saúde no meu negócio. Legal. Então, se a gente começa a ter um entendimento, né, Caio, da realidade do que está acontecendo. Então, a primeira dor é entender que o logístico interno impacta. A segunda dor é entender que o digital, me corrija se estiver errado, né, mas que o digital influencia tanto na venda física quanto na venda online. Sim. Tem influência nos dois, né? Sim. Me corrija aqui, mas o terceiro passo, então, é entender que a venda acaba na entrega da porta lá no cliente, na mão do cliente. É isso, né, cara? Sim e não. Porque você tem o pós-venda. Porque eu acho tal, né? que a venda... eu vou trazer isso para um cenário meu interno. Eu sempre digo que um chamado ele começa no momento em que... Ele começa no momento que eu recebo uma ligação e ele termina no momento que eu tive uma ação preventiva para que ele não aconteça mais. Nesse caso das vendas, eu acho que esse fluxo ele se encerra no pós-vendas, porque o pós-vendas é o início da próxima venda. Então, eu entendo que o nosso caminho ele se encerra no pós-vendas, eu acionar o cliente depois, eu buscar uma opinião, eu lembrá-lo que, olha, você não comprou esse item, vamos dar uma olhada, tá faltando o arroz, tá faltando um amaciante. Então, eu entendo que esse é o início da próxima venda. Aí eu vou entrar, então, na tecnologia, né? A gente trabalha com soluções, não tenha dúvida, né? A GZ é especialista em gestão, em PDV, pro supermercado varejista, o Daniel é especialista em e-commerce, pro supermercado varejista. E aí a tecnologia tem que trabalhar em prol do varejista, né, cara? Assim, me traz um dado, ou me dá uma informação do que você tem. O mercadista perde venda por ter ruptura? Quantos por cento? Quanto isso impacta no geral? Traz aí uma sua visão, cara. A ruptura, olha, é um assunto que ele é extenso. Mas existe um dado que diz que em torno de 30% dos clientes abandonam e vão comprar no concorrente quando você não tem um item. Mas o fato é que hoje a ruptura, ele é um dado. E quando eu tenho, eu consigo ter controle, previsão e processo, eu posso transformar esse problema em uma oportunidade. Então, é importante que o varejista saiba que a ruptura no e-commerce faz parte do negócio. Mas você tem que reduzir, você tem que controlar. Não, com certeza. Ela tem que. A gente precisa utilizar, como se a gente fosse determinar um semáforo aqui. O que é o verdinho, o que é o amarelo, o que é o vermelho. O que é aceitável e o que é o alerta. Está operando errado, né, cara? Então, isso significa. Mas a preocupação da ruptura, e às vezes eu sou chamado por parceiros, né, por aliados, que hoje eu falo que os meus varejistas que estão comigo, eles não são nem meus parceiros, eles são os meus aliados, que eu tenho que estar totalmente envolvido com eles, né? E o que eu digo para eles a ruptura, eu posso testar. Eu vou contar uma história. Do momento da pandemia.
durante a pandemia, a gente tinha o problema do álcool gel. O álcool gel ele sumiu do mercado. Normal. Então, E máscara, né? Foi um e máscara, período... álcool gel e máscara. Mas dentro de supermercados a gente tinha a questão do álcool gel. Perfeito. Então, o cliente, ele entrava na plataforma muitas vezes em busca do álcool gel. Né? Então chegava um pallet lá, eu recebia os pedidos e junto com o álcool gel, que era o meu produto de arranque nesse caso, eu tinha lá um cupom lá dos seus 450, 500 reais. Você tinha eu precisava vender. Itens, Eu claro. precisava O álcool gel vender. era o chamariz daquele momento, né? É óbvio que chegava em um determinado momento, acabava o álcool gel, porque eu estou disputando com a loja física. Claro. Né? E o e-commerce leva umas bordoadas da loja física, ainda bem, né? Que a gente está vendendo. Né? E aí eu entrava, acionava, o cliente falava, olha, no seu pedido está faltando o álcool gel. Você quer que eu cancele o pedido ou manda a compra? Você, no caso, como varejista. Como né? varejista, Claro. o varejista. Pra Né? nomear, para ficar mais claro o objetivo. O varejista. Aqui, tá, pessoal? E nesse caso, aí, a resposta era, olha, não pode faltar o álcool gel, gente. Liguei por causa do álcool gel, mas manda o resto da compra. Afinal de contas, eu dediquei tempo ali para fazer a compra. Né? Então, observe só que eu posso utilizar a ruptura para testar produtos, ajustar o meu mix e, principalmente, qual é a ação que você executa depois que a ruptura aconteceu. Ele não pode ser um relatório esquecido. E é isso que acontece. O relatório de rupturas, ele costuma ficar um relatório de gaveta. É aquele relatório que todo mundo fala sobre, mas ninguém olha. Faltaram Então, esses itens. E aí, o que vai E aí, fazer? o que eu faço? Né? Poxa, eu estava habituado a comprar 10 caixas de 12 unidades do amaciante Y e tal. Mas agora, eu olho para esse relatório e falo, não é mais 10 caixas, é 20 caixas. Então, se você não olha para isso, você não faz o ajuste, o que me chama a atenção, por exemplo, existe um papel, tem um item que é curvar, geralmente o papel higiênico personal. Cara, esse produto é curvar. E daí eu observo lá que muitas vezes entra esse produto entre ruptura. Mas não é no primeiro pedido. Aí eu passo uma semana e eu estou olhando no pedido daqui uma semana, eu ainda estou tendo ruptura. Então, aí está a oportunidade. Vamos usar a ruptura como estratégia. Então, apenas para a gente ter aqui um parâmetro. 1 a 3% de ruptura. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Faz Você parte perde uma do vez jogo. ou Eu estou outra. competindo com a loja física. Poxa, o cliente foi mais rápido, foi na loja física e pegou. Afinal de contas, a gente sabe que hoje o e-commerce não tem aquela questão de dark store. O que é a dark store? É quando Isso é eu vou lá e importante abro trazer. uma outra loja que eu não tenha uma operação física, onde eu tenho ali o mínimo de funcionários e eu só vendo no digital. Então eu faço a operação logística e faço a emissão fiscal. Mas tem varejistas que já estão nesse nível de maturidade, Tem né? varejistas que já estão... Tem mas varejistas, isso é nível claro. de maturidade, né, isso, cara? Isso. Mas percentualmente é muito É pequeno. muito pouco, É muito isso. pequeno. Então, assim, E eu peraí, acho que nesse muito pequeno, Rafael, sem querer Não, te pode cortar, falar, por só favor. aproveitando aqui o gancho, que isso mostra para você, varejista que está nos assistindo, primeiro, tem algumas notícias boas. A primeira notícia boa é que está todo mundo no mesmo barco. eu ia trazer uma visão para o varejista. Então, assim, a gente está falando aqui como montar a operação online. Isso. Não comece com uma Dark Store. Todo mundo não está em Dark Store. Não é o momento da maturidade Dark Store, nada disso. Então começa vendendo pela sua loja. Aí volta no comecinho do nosso bate-papo, né? Operação logística interna. Encare esses desafios em vez de criar outros problemas como uma Dark Store, né, cara? Isso. Então, inclusive, comece. Como você está falando? Comece. Porque eu esperar o céu de brigadeiro, o mar calmo, onde eu tenho o meu catálogo de produtos perfeito, todos os meus produtos estão com aquelas fotinhos perfeitas, a minha operação de logística está redondinha. A consequência disso é que eu nunca vou começar. Sim. E o ponto é, como eu disse lá no início, o cliente que já se habituou online, que já degustou, vai continuar comprando online. E se ele não está comprando na tua loja, ele está comprando no teu concorrente. Online em outro lugar, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui, varejista, pra gente. O canal da Gestemas é um canal que traz conteúdo. A gente começou, os primeiros podcasts estavam mais simples. Agora vem com a gente, conteúdo relevante, importante. Vou aproveitar, siga os nossos canais.
@GZSistemas no Instagram, no YouTube, redes sociais. Vem com a gente, hein? Isso aí, varejista. Você que está seguindo a gente, está curtindo o nosso canal. Vamos aproveitar e dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, falando muito sobre o desafio, né? Mais alguns desafios, né? Acho que assim, um dado super relevante é que a integração entre PDV, ERP e sistema de e-commerce, né? Entre gestão e e-commerce, você tem uma melhora até 40% na operação. Menos ruptura, 40% menos de erro operacional, de passar o produto no PDV. Isso são dados, viu, varejista, importantes. Dados da Abras, dados da GS1, a gente traz dado relevante de mercados para vocês aqui, tá? E aí, Daniel, traz um pouquinho dessa visão. O que dá para fazer nessa integração? O que dá para... O que você traz aí de informação nesse ponto, cara? Hoje, eu acho que para a gente, que a gente representa a empresa de tecnologia, o céu é o limite. Se a gente se limitar aqui sobre... se a gente colocar alguma coisa... O pessoal está achando que vai para Marte, então se a gente colocar que é impossível a gente fazer alguma coisa, a gente está fora do mercado. Perfeito. Cara. Agora, o que eu trago aqui, principalmente com relação aqui ao trabalho que a gente tem com a GZ, trazer para o varejista, para você que usa a GZ hoje na sua operação e que está pretendendo começar uma operação, é que o processo ele é simples. Ele é simples porque ele precisa ser simples e precisa ser eficiente. Então, inclusive, o varejista sempre toca nesse assunto, né, Caio? Eu acredito que você ouça falar assim, o sistema é integrado. É que, na verdade, o varejista ele tem medo, né? Não, o varejista tem medo, mas... depois eu volto para cá de novo nesse assunto, mas é importante dizer o seguinte. É como se diz, o general que toma a decisão errada morre 50%. O general que não tomou a decisão morre todo mundo. Então, se você não está no digital, você está perdendo o share. Né? É importante, varejista, você entender o seguinte, que se você não está vendendo enquanto você está dormindo, você vai trabalhar pro resto da vida. Então... Se o cliente não está comprando na tua loja, ele está comprando no teu concorrente. Esse é outro ponto importante, porque mesmo com a loja física fechada, a loja online está aberta. A loja online está aberta. O cliente está lá, às vezes, chegou 10 horas da noite do trabalho, né, o consumidor final, pega o celular e já está fazendo o carrinho dele. Por quê? Porque amanhã ele vai trabalhar cedo, ele tem compromisso, né, Caio? Você com certeza está na rua visitando o cliente, você deve ter algum... O que acontece muito hoje, né? Já aconteceu também, alguns clientes em comum, a gente não precisa citar, eles errarem a mão no momento da implantação, né? Eles vendem de forma assim online, só que não do jeito correto. Vou dar um exemplo, WhatsApp. Eles recebem a lista de compra no WhatsApp, fica ali em algo muito manual, né? O que você teria para aconselhar eles a melhorar esse processo, né? Fazer eles entenderem que eles realmente precisam pôr isso num site, numa plataforma e sair ali da forma manual, que é o WhatsApp hoje. Sim, Olha, eu parabenizo aqueles que tiveram a iniciativa de começar. Sim. Né? E para que eles observem que é um caminho ruim. A partir do momento em que eu faço uma venda com atendimento sem utilizar a tecnologia, a automação hoje... Uma ferramenta, né? Fica naquela conversa. Fica naquela conversa. E, às vezes, se você pegar e for analisar as conversas que vocês têm com os clientes... Você vai observar que para me vender um pacote de 5 kg de arroz, eu fiquei 2, 3, 4 minutos ali para conseguir fazer uma venda. É mais caro o funcionário trabalhando nisso do que realmente uma plataforma, uma solução. A gente, com certeza, pode fazer um cálculo aí, varejista. O tempo que você perde nesses atendimentos, você pode ir lá no final do ano fazer a sua festa de final de ano Ela paga a festa do final de ano, paga muita coisa aí. Então, assim, uma solução online já vai trabalhar, uma tecnologia, obviamente, já vai trabalhar na seleção dos produtos pelo consumidor final. Vou tomar um passo a mais aqui, a gente tem no nosso showroom também, coletor. O coletor é muito utilizado quando chega o pedido já digital, né, já integrado, para fazer o picking, né? O que é o picking? É legal se explicar um pouquinho aí também, que é um outro desafio para montar uma operação online, né, cara? O coletor, ele é fundamental para que você tenha assertividade no processo de separação. Legal. Né? E com o coletor, inclusive, depois você pode conseguir saber a sua produtividade com relação ao processo
de separação. Legal. Se você não utiliza a tecnologia hoje, não utiliza aqui uma ferramenta como o coletor aqui da GZ, com certeza lá no final o que vai chegar na casa do cliente, ele não vai é chegar compatível. errado, né? Fora as fraudes, né? Fora a Sim. questão das fraudes. Mas, Rafael, só com relação à integração aqui que nós temos com a GZ, temos que saber o seguinte, ó, varejista, existem aqui. Eu tenho 2 momentos de contato importantes com integração. Final. Integração. Tá bom. Eu tenho um momento onde eu busco informações dos produtos para Show. o e-commerce. Existe um mito com relação ao estoque online, mas isso aqui é um outro assunto. Senão a gente vai se estender Vamos mais pro aqui. básico, como montar a operação. E depois eu tenho um segundo momento que aconteceu a separação, fiz a separação no coletor e isso eu preciso fazer a emissão fiscal. Então, é importante que o varejista entenda esse processo, para que ele possa observar que a integração é simples e precisa ser simples, como eu já disse. É legal. Eu vou aproveitar aqui também outra deixa, varejista. Se você quiser ver na prática como é que funciona tanto a integração da GZ com a parte de produtos, preço, estoque, promoções, são informações muito importantes. A maioria dos nossos clientes, a gente vai apresentar um case aqui para você, 100% da loja está no online, então isso é possível com uma integração. E também a separação do produto pelo coletor, como eu mostrei, a captura do pedido no PDV físico ou até no PDV móvel. A gente tem aqui também no nosso showroom PDV móvel. A gente vai ter no Alta Performance, pode procurar no canal ali como é que você faz, como é que você vê isso na prática. Desintegração, separação, captura no PDV. Isso mostra as integrações dos sistemas e mostra como você pode montar o supermercado na prática. Como que a solução, a tecnologia pode trabalhar para você. A gente está trazendo as dores e está trazendo a solução das dores também, porque é onde está o grande ponto, né? Eu posso dar mais uma avançada na nossa conversa? Vamos. Entrega. É uma outra dor. Essa última fase, não é? Região, mercado de bairro. O que você pode agregar nesse ponto aí, cara? O famoso, me corrija aqui, last mile. Esse é o termo, né? Eu acho que... eu acho não. Hoje... O pequeno varejista regional, ele tem 2 grandes vantagens, a proximidade e o estoque real. Então, eu posso utilizar o artifício dessa entrega rápida. Então, utilize o artifício da entrega rápida. Determine ali um modelo de frete inteligente para a sua região, 5, 10 quilômetros. E sabendo que você tem... determine que o teu estoque da gôndola é o estoque do digital. Preços iguais? Preços Ou você tem prática diferente? O que é uma prática de mercado? Hoje eu sempre... O consumidor ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele tem essa mesmo. percepção. Mas faz parte do jogo eu repassar alguma coisa. Entendi. Né? Você tem um custo diferente, você tem que um trabalhar. markup lá para a parte do mix. Mas utilize esse recurso porque a partir desse momento que você tem o teu estoque da gôndola, é o estoque do e-commerce, então você para de ficar brigando por essa questão desse estoque infinito e você começa a focar ali no desafio da conquista para o cliente. Então você pode se dedicar na conquista e colocar o cliente no radar para essa perseguição de dia a dia do cliente. O consumidor final entrar, olhar, comprar, entrar numa recorrência. Sim. E esse é o ponto Sim. que você quer dizer, né? É perfeito, eu acho que é bem nessa linha. Vamos trazer um pouquinho de case, vamos mostrar alguma solução. O que você acha, cara? Sim, vamos. Produção, vou pedir para vocês que coloquem também. A gente tem um case super relevante em conjunto. É o Supermercado Proença. Um grande abraço aí para os nossos clientes, aproveitando. Obrigado, colocou aqui na tela, né? Então esse é o site, é legal mostrar que esse site já é a plataforma da Se Compra. Esse site já está 100% integrado com a solução GZ. Dá uma rolada aqui para a gente ver. Então você tem toda a parte de marketing digital, de propaganda em si, né? Você pode negociar com fornecedores. Você tem os produtos. Quer falar um pouquinho, Daniel? Só para contextualizar? Eu acho que o varejista ele precisa utilizar os mecanismos digitais com o objetivo de gamifique a sua compra, exercite aqui os seus múltiplos preços. Se você traga as suas ofertas, as suas promoções para o digital, trabalhe ofertas específicas para o digital também. Se você utiliza atacarejo, utilize o seu atacarejo aqui dentro da plataforma.
né? Porque o cliente percebe essa diferença, né? Ele Percebe. quer comprar ali o atacarejo, já uma caixa de tantas unidades. Ele quer ver o preço diferenciado Sim. aqui. E essa integração permite tudo isso. Então ele configura o sistema de gestão e vai ter 100% a solução para cá. Nesse caso aqui, vamos trazer alguns dados só para vocês terem algumas informações. É um cliente com 20 lojas, centro de distribuição, mas cada loja faz a sua entrega, né, Daniel? Cada loja tem a sua operação, né, cara? Sim, se você tem apenas uma loja, você determina o teu raio de atuação. Você precisa reverberar mais longe, que a tua loja física ela vai até alguns quarteirões da tua loja. Agora, o digital você pode chegar mais longe, né? Então, determine uma área de atuação. Agora, se você é multilojas, como no caso o Proença aqui, então você pode ter o seu estoque preços para cada filial específica. Você pode determinar que na mesma região, talvez você possa ter uma operação logística e os outros pontos serem pontos de clique e retira. E esse é um ponto importante. O picking na loja ele é muito utilizado, cara? O cliente vai retirar na loja? O Pique na loja, ele ainda é um canal que está tomando força. Na prática, quando eu vou digitar, na essência, quando eu vou divulgar o meu e-commerce, eu geralmente falo, olha, venha conhecer a minha operação de delivery. Eu não falo, venha conhecer a minha operação de clique e retira, né? Na prática, hoje, em torno de 15 a 20% dos pedidos, eles acontecem no clique e retira. Então, eu sou defensor de uma boa operação com um drive-thru, se a tua infraestrutura permitir. Isso volta no começo da nossa conversa, que é a logística interna, Sim. né, cara? Então, assim, não dá para o cliente entrar, ficar perdido na loja, procurando, fazendo as coisas. E a gente tem case de cliente assim, colocou um PDV no meio da loja, né, Caio? Tem sim. E aproveitando também, acho que é a dúvida de muito varejista, né? Não entrando muito no técnico, que isso daí seria um outro assunto, mas hoje, né, quando o cliente decide pôr um e-commerce, né, um folheto ali com vocês a se compra, vocês acompanham o cliente em todo o processo de montagem, de site, como que funciona Sim. um pouco essa parte? Só contextualizando, o produto Meu Folheto que nós temos aqui com a AGZ é um produto de entrada na... Pessoal, coloca aqui na tela pra gente o ecossistema, só para ter contextualizado aqui. Obrigado é um por ter produto de lembrado, entrada viu? para o varejista Tá que tomou aqui, a decisão de vir para o digital, né? Agora, eu já tenho o nome Meu Folheto, né? Que é o primeiro passo ali dele, né? Agora, Deixa eu dar um gancho. É. O folheto digital, ele mata o folheto físico, na sua opinião, cara? Essa é uma provocação boa, porque uma provocação. eu sempre digo que o teu folheto digital, o teu folheto impresso, como é que você mede a eficiência do folheto impresso? Como é que você consegue criar esse paralelo entre folheto impresso e vendas? Eu tenho amigos de marketing que tiraram o folheto impresso das operações e nada aconteceu. Olha, eu não sou defensor de tomar de ações drásticas, mas eu acho que é importante você buscar alternativas para medir os canais. O folheto digital, ele te permite medir os canais, medir a eficiência. Ele ele te permite ter controle sobre. E, apesar do nome folheto, é importante que ele recebe pedidos. Então eu posso gerar venda. Porque o folheto, eu acho que um erro muito comum, é importante, ele não pode ter apenas o objetivo de comunicar. O folheto ele tem que vender. Ele tem que gerar resultado. Né, ele tem que gerar venda, ele tem que vender. Tudo que não é venda é sonho. A gente pode então trazer aqui o folheto físico, você nunca consegue medir. Isso é uma reflexão importante. Sim. Então, e o folheto digital não, mesmo que ele não venda, você tem número de acessos, você tem número de cliques que o produto foi selecionado e ainda pode chegar numa venda. Então, trabalhar com e-commerce, trabalhar com folheto digital realmente te dá mais dados até para tomar a decisão. Não tem como fugir disso, né, cara? Sabe Isso é muito importante. onde ele realmente está chegando, né? Sabe onde ele está chegando, exatamente. É isso aí, mercadista. Quando a gente está falando de folheto digital, é uma experiência inicial, tal. Coloca de novo, produção, aqui pra gente o caso do Proense, só para fechar esse case e a gente avançar aqui no nosso bate-papo, Daniel. Ticket médio, quantidade de vendas. Você tem algum dado que a gente possa falar? Se eu não me engano, foram 5 mil pedidos, é isso?
A gente tem um número expressivo de pedidos. Conforme o engajamento, a sua tendência é escalar esse número. E é importante a gente perseguir o ticket médio também, né? Então, legal. Hoje, o nosso ticket médio a gente pode colocar para a ordem ali dos seus 450 a 500 reais. E assim, isso é comparável até com o ticket médio do físico, né? Às vezes uma loja física tem ou não tem, depende do perfil. Se for uma loja de hortifruti, é uma história. Se for uma loja de compra de mês, é outra história. Mas é um dado extremamente relevante para uma compra online, né, cara? Para o ticket médio, eu acho que é relevante a gente pensar que existem canais onde a velocidade é importante. Então, para aquele parceiro para aquele varejista que utiliza, de repente, um iFood, ele tem um ticket médio menor. A minha venda pelo WhatsApp, eu tenho um ticket médio ali para a ordem dos seus 150, 200 reais. Agora, aqui quando eu faço assim, aqui no desktop ou via o aplicativo, onde você pode utilizar o recurso de voz, comprar por voz, deixar a IA trabalhar nesse sentido para ajustar essa compra para o cliente, né? Aumenta a tua venda e daí a gente vai lá para a ordem dos seus 450, 500 reais e o céu é o limite. A forma dele aumentar o ticket médio também, ele pode exigir um valor mínimo para a compra, né? Para poder entregar. Existem diversas estratégias, mas aumento de ticket médio está relacionado com a maturidade da operação. É normal, comece. O seu ticket médio ele vai aumentando ao longo do tempo. Mas o frete não é um fator impeditivo para venda ou não? Traz um pouquinho de visão, porque daí você tem compra mínima que o frete se paga. Como é que é essa visão? Lembrando, a gente está aqui para o mercadista, né, produção, que quer montar uma operação online. É uma dor para ele. E depois a gente já entra em outros pontos. O frete, ele faz parte do jogo e eu tenho que reconhecer a visão do consumidor. Ninguém gosta de pagar frete. Eu não gosto de pagar frete. Eu tenho um case da minha esposa, foi comprar um iPhone, custava 14 mil reais o iPhone, e ela deixou de comprar online, foi na loja física por causa de 100 reais de frete. Não faz sentido, né? Mas então é algo que incomoda. Mas é necessário você respeitar. Tem aquele varejista que já tem a sua operação de entrega na tua loja, então você absorve isso e já funciona, isso é uma vantagem. Agora, para aquele que não tem a operação, tem que reconhecer, entender os custos que estão envolvidos. Perfeito, cara. Agora sim, vamos consolidar então, cara. Quais são os desafios que um varejista vai enfrentar, os tópicos assim, para começar uma loja online? Vamos consolidando aqui o nosso bate-papo, cara. Se você me permite, Rafael, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou te dar, varejista, quais são os principais erros que você deve evitar no futuro. Perfeito. No início, quando começou a operação. E aí, eu vou até tirar o chapéu de sistema, vou tirar o chapéu da gente como solução. Vamos dar uma dica real pro cara. Sou varejista e quero começar. O que eu tenho que evitar? Primeiro, não pense que a tecnologia vai resolver tudo. O e-commerce, assim como na loja física, obrigado pessoal da produção aqui que eu tô, aqui, varejista, assim como na loja física, você precisa do repositor, você precisa de uma pessoa que cuida, que olha, que mantém a etiqueta do preço, que chega de manhã, né, vai lá com o papelãozinho, pega o produto no estoque, traz para cá, ajusta, limpa, coloca o preço. O e-commerce precisa disso. O e-commerce precisa de gestão. O e-commerce precisa de atenção. Precisa da sua atenção. Um colaborador específico para isso e o varejista, o dono do mercado, obviamente, cuidando do assunto. Eu não tenho um colaborador específico. Comece, deixe o e-commerce te surpreender. Em algum momento, se você estiver fazendo certo, você vai começar a ter o teu colaborador específico e o teu time vai crescer, é natural, para quem está fazendo certo. E para fazer certo, vem com o especialista, vem com a gente. Venha com o especialista, liga aqui, troca ideia aqui com o pessoal do comercial aqui da GZ, troca uma ideia. O Rafael é um cara mega acessível, então troca uma ideia. Eu acho que é sempre legal para tirar as suas dúvidas. Isso é importante, cara, porque assim, essa é uma outra dica para começar. Para começar, comece com o especialista. Comece com quem entende, comece com quem vai te ajudar. A solução, a tecnologia não é o principal ponto. Tem uma pessoa dedicada e tem uma atenção diária. Começamos a consolidar, legal. Primeiro item. Segundo item, não deixe as dificuldades da tua operação te limitar. Não comece a tomar as suas decisões em virtude da tua operação. Quando você faz isso, você está deixando claro que o cliente não está no teu foco.
não está no centro. Foque no cliente. Foca no cliente. Essa é a segunda dica. Então, você precisa foque no cliente, que se você desenha a tua operação para o cliente, o pedido acontece naturalmente. E a tua operação precisa se ajustar a ela. Entenda, sem pedido, você não tem operação, você não tem entrega, você não tem logística. Então, comece. A tecnologia não é a solução de todos os problemas. Comece com especialistas, se apoie nos parceiros certos, dê atenção e foco no cliente. Isso é básico, né? Supermercadista, não tenha dúvida. Foco no cliente é o grande ponto, né, cara? Tem mais alguma dica? Comece. Perfeito. Vamos avançando um pouco então, cara. Vamos caminhando para o nosso final do nosso bate-papo. Algumas tendências. Vamos supor, já montei, já estou operando, já tenho 20 lojas, 5 mil pedidos, estou girando aqui bem, né? Quais são os próximos passos do e-commerce? Social commerce, live commerce, quick commerce. Me dá aí alguns nomes interessantes, cara. Hoje a gente tem essa sopa de letrinhas, né? Vamos traduzir, vamos falar português. Então, o primeiro ponto tudo começou lá no e-commerce. Então, a Cicompra era especialista em e-commerce. Depois a gente evoluiu para o mobile commerce, que é a venda pelo celular. Depois nós evoluímos para a venda pelo WhatsApp, mas é uma venda automatizada, tá, varejista? É aquela venda onde você está dormindo e você está vendendo. Né? É que o cliente fala no WhatsApp, mas na verdade o sistema está entendendo sistema, tudo isso, com um jeitinho de gente. Perfeito. Né? Com um jeitinho de gente. 24 horas no dia, olha que coisa legal. Né? Funciona mais barato. Cabeça, exatamente. Tem, né? Essa é uma dor do varejo. Né? Essa é uma dor. O próximo item que a gente está entrando agora é a e-commerce. A e-commerce ela vem para mudar totalmente o jeito como a gente faz as compras pela internet hoje. Então, deem uma olhada depois na e-commerce também da o cara vai pedir ali, eu quero um pacote de arroz assim, assado. E até no desktop é uma experiência diferente. Já são os próximos passos, são realidade. Fica aqui, varejista, deixa para a gente poder fazer mais um bate-papo, trazer esse conceito, trazer essa inovação para você. Com relação ao quick commerce, tempo virou moeda. Então, quanto mais rápido, mais velocidade, mais você vende. Perfeito. Um item importante programas de fidelidade. Tenha programas de fidelidade dentro desse processo, utilize-os. Mas eu, enquanto consumidor, eu já preenchi vários formulários de programa de fidelidade e daí eu dedico ali os meus minutos e daí eu vou para a boca do caixa com uma expectativa. Quando eu chego no caixa, nada acontece. Então fica esse ponto de atenção. Mas se você quer entregar alguma coisa, faça direito. Isso é outro ponto interessante também. O CRM, né, os programas de fidelidade, eles estão integrados aqui com a plataforma. Né? Você tem como entregar tudo isso. Sim. E é um ponto importante para o varejista. Exatamente. É claro que ele pode ter soluções, inícios de projetos separados e depois integrar tudo isso. Sim. Né, cara? É como eu disse, não se trata apenas de tecnologia. Aqui a GZ tem um ecossistema de tecnologia que... Perfeito. O cliente hoje que utiliza a GZ já tem esse suporte todo com relação à tecnologia, mas vai da cabeça do dono, né? Faça acontecer, tenha programas de fidelidade que impactem, que gerem experiências incríveis pro consumidor. Com relação ao social commerce e ao live commerce, são tendências que eles te deixam lado a lado para você competir com os grandes. Né? Então, o que você precisa ter, nesse caso, é proximidade, autenticidade e ser constante. A constância é muito importante. Você não precisa de uma mega produção. Então, utilize esteja presente. Você pode utilizar ali o WhatsApp, o Instagram como ferramentas. Sim. Você pode utilizar aqui o YouTube. Né? Nesse momento, eu estou vendendo aqui um produto. Olha, para você que está nesse friozinho, ou para você tenho aqui os meus produtos e eu estou vendendo isso online. Não, perfeito, cara. Essa é a ideia, trazer esse conteúdo relevante, trazer especialistas para você. E a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento, para o nosso bate-papo. Queria que vocês dessem uma mensagem final e, primeiramente, agradecer a visita, agradecer aí o bate-papo, todo esse conteúdo muito rico. Caio, o que você quer trazer aí para a gente? Uma dica importante, né, para o supermercadista hoje é que o e-commerce deixou de virar uma tendência e está virando uma necessidade, né? E como a gente falou muito aqui, o primeiro passo é você começar. De repente você pode até, me corrigir se eu estiver errado, não começar com uma entrega.
assim como uma retirada na loja, né? Colocando ali, dando mais ênfase, né, para o site ali que está online, colocando promoções específicas ali dos itens da curva A, atraindo mais o seu cliente final, né, para a cultura do e-commerce, mostrando que você tem um e-commerce ali. É a presença, é a constância, né, cara? Porque não vai só aumentar suas vendas, mas te dá um posicionamento melhor também em relação aos seus clientes finais ali. Legal, Então, legal, essa perfeito, é cara. uma boa dica aí, pessoal. Daniel, o que você acha pra gente encerrar aí? Quer dar alguma mensagem final? Olha, a minha maior contribuição hoje para o varejista é um conselho. Se você já tomou a decisão de começar a sua jornada digital, coloque o cliente no centro. O cliente tem que estar no centro. E eu costumo dizer que eu não necessariamente sou apaixonado pelas soluções que a SeCompra entrega. Eu sou apaixonado pelo problema que eu tenho que resolver. Então, seja apaixonado pelo problema que você tem que resolver. A cada passo que você der, você está se aproximando desses milhares de reais de faturamento que você vai trazer para a tua operação. Essa é a dica de ouro. Se aproxime do seu cliente, trabalhe melhor ele, relacionamento. Essa é a dica de ouro que muda o jogo, né? E para poder caminhar aqui para o encerramento, eu quero agradecer a todos pela participação, para acompanhar a gente nas redes sociais. Produção, eu vou pedir para vocês colocar aqui os nossos canais digitais, site institucional, o nosso Instagram, contato direto com a GZ, vendas@gztemas. Temos também aqui o nosso Varejo Inteligente com 2 podcasts, um comercial e um técnico, sempre com convidado. Daniel, quer deixar algum contato, algum acesso para gente? Se você quer acompanhar um pouquinho mais da SeCompra, o Instagram é SeCompra_retailtech. E nosso e-mail é contato@secompra.com.br. Traga suas dúvidas, a gente traz aqui também, compartilha com o pessoal aqui da GZ. Às vezes você que tem dúvida com o sistema que você utiliza hoje, quanto a alguma limitação que precise para você evoluir dentro do e-commerce, vem para cá, a gente te aproxima aqui do pessoal da GZ. É isso aí, varejista. Obrigado pela participação. Vem com a gente.